A paz do Altíssimo. Amém. Meus amados irmãos, é motivo de alegria que hoje, domingo, nessa manhã assim um pouco fria, e todos nós fomos despertados com desejo de estar na escola bíblica. Né? Irmão Marcelo mora lá em Cotia, irmã Savani, Marcela acordou cedo. Quem te acordou cedo hoje? Meu pai. Foi? Isso, Marcelo. Nos domingos acorda a família cedo para estudar, né? E isso é bom. Então é maravilhoso, irmão, estar aqui, todos em um só pensamento, com desejo de alimentar a nossa alma. Amém. E o nosso espírito com a palavra. Porque a palavra, ela é tão importante que Deus Yahweh colocou ela acima dele. Então, ninguém pode chegar a ele se não passar pela palavra. É a primeira coisa que você vê para conhecê-lo, buscá-lo e achá-lo. É através das Escrituras. Tem outro caminho, irmão? Não. Então é por esse caminho aqui, pelas Escrituras Sagradas. E o que nós precisamos nessa manhã, que é fundamental em nossas vidas, é entrar na dimensão do Espírito. Sair da dimensão da carne e entrar na dimensão do Espírito. Porque o entendimento da carne não serve. Somente o entendimento do Espírito. E o Espírito Santo, irmão, habita dentro de nós. Ele não habita do lado de fora. O Espírito Santo, a existência dele, a morada dele é dentro de nós. Por isso que nós temos, quando nós fomos criados, nós fomos preparados para isso. Nós não fomos criados como um animal doméstico e nem como um animal selvagem. O animal doméstico, o animal selvagem não tem entendimento. Por quê? Porque não tem o preparo que Deus Yahweh preparou para nós. Nós temos o sopro de Deus Yahweh dentro de nós, chamado Espírito do Homem, que é esse Espírito que testifica com o Espírito de Deus Yahweh que nós somos filhos dele. Amém. Essa é a diferença. Observa bem. Então, para nós entender a palavra, nós temos que ter o Espírito. Se não ter o Espírito, nós vamos entender de uma forma inútil, que não vai trazer nenhum fruto na nossa vida. Mas quando nós damos lugar ao Espírito Santo, para ele morar dentro de nós, porque o Espírito Santo de Deus Yahweh, segundo as Escrituras, quando nós entristecemos ele, ele não fica mais dentro de nós. Assim nós fazemos com o Espírito Santo, só que nós não queremos fazer a vontade do Espírito, e não queremos ele e mandamos ele embora. E ele sai, sabe por quê? Porque ele é uma pessoa, ele não é uma força ativa de Deus Yahweh. Ele tem sentimento. Não. E quando nós entristecemos ele, ele vai embora. E o ser humano pensa que está com ele. E aí começa a acontecer as tragédias na vida dele. Aí ele vai ver que está sozinho. Como aconteceu com Sansão. Então, irmão, todo momento da nossa vida, nós dependemos do Espírito Santo. Tem pessoas que só dependem do Espírito Santo na cabeça dele quando ele está na igreja. Ele acha que só aquele momento ali que ele faz do Espírito Santo o empregado dele, porque ele sabe que o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível, mas ele não sabe que ele está vazio e sozinho. E muitos estão nesse engano aí. Mas para nós entender as Escrituras, para nós entender as interpretações das Escrituras, ele tem que estar dentro de nós. A palavra diz que o ser humano que medita nas palavras de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Uma árvore plantada junto ao ribeiro,
ela nunca é amolestrada nem com vento e nem com calor, porque não falta o alimento para ela. E a palavra é a água. Observa bem. Quem consegue ficar sem tomar água durante o dia? Tá vendo? Assim somos nós, não conseguimos ficar sem a palavra. Quando a palavra está faltando dentro de nós, nós ficamos arrogantes. Queremos ser melhor do que o outro. O amor não entra no nosso coração. Toda hora o ódio está dentro do coração. Mas quando a palavra, como água, está dentro de você, como um rio, como uma fonte de água cristalina, você vence todos os embaraços. Nós vencemos todos os embaraços. Então nós dependemos disso aí. E uma coisa que nós temos que entender, o Espírito Santo não faz a nossa vontade. Não faz o que nós queremos. Porque nós não podemos dirigir o Espírito Santo, mas ele veio para nos dirigir na presença de Deus Yahweh. Então o ser humano que acha que é ele que faz, está dentro do funil, está enxugando gelo. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã, irmãos. Fria. Muitas das vezes os irmãos não deu nem para descansar direito a semana de trabalho. Mas esse compromisso nós precisamos de reunir para juntos estudar a palavra, não na nossa vontade, mas na vontade do Espírito. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração e continuar o nosso estudo. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, nós somos gratos a Ti por estar aqui nesta manhã. Nós estamos gratos, unidos como igreja para examinar as Escrituras, para aprender mais uma partícula do Evangelho, da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. E que o Teu Espírito Santo possa nos dar inspiração divina. Porque de nós mesmos, com os nossos pensamentos, não vamos conseguir. Por isso precisamos de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Por isso, que o Teu Espírito Santo, que é professor por excelência, possa nos ensinar e nos dar inspiração para nós entender aquilo que nós examinarmos nessa manhã. Permanece conosco. Dá paz, dá alegria para cada um dos Teus filhos. E que todos nós venhamos agora sair da dimensão da carne e entrar na dimensão do Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber a interpretação das Escrituras Sagradas. Permanece conosco, no nome do Teu Filho, hoje e para sempre. Amém. Vamos, irmãos, abrir as Escrituras no livro de Mateus, no capítulo 3, do verso 13 até o verso 17, porque nós estamos continuando o nosso estudo do nosso tema, o novo nascimento da água e do Espírito no Novo Testamento. Que isso é uma grande polêmica no mundo inteiro e principalmente na vida dos religiosos que não crê no Evangelho da Água e do Espírito. É a leitura que já somos acostumados a ler, que é a leitura que já faz parte da nossa vida, né? Mateus 3, 13 até o 17. E eu quero dar conselho aos irmãos, que se os irmãos não tiverem uma opção de um versículo, de uma leitura bíblica, como nascidos de novo, eu te dou essa opção todos os dias da sua vida, até que ela fica no teu coração, para que ela não venha sair. Porque às vezes o crente não tem opção, não é familiarizado com as Escrituras, né, irmãos? E a gente descobre isso, a gente sabe quando o crente ele é familiarizado com as Escrituras, porque ele já tem o manejo dela. Na hora que fala num livro, ele já sabe onde está a direção dele. É porque ele é familiarizado com as Escrituras. Mas quando as Escrituras só vêm na nossa mão na hora do culto, quando nós vamos fazer a leitura devocional, aí fica difícil. Por isso que as Escrituras, ela tem que fazer parte da nossa vida. Tem pessoas que um cafezinho faz parte da vida dele, não faz? Sim. Ele é habituado, parece que é um vício. Então pega as Escrituras e coloca no lugar do cafezinho na tua casa. Aleluia. Na hora que dá vontade de tomar um cafezinho, toma um cafezinho com as Escrituras.
que eu tenho certeza que você vai familiarizar com as Escrituras Sagradas. Irmão, eu estou falando isso porque isso não vai pesar agora, amanhã não. Isso vai pesar no momento das perseguições e no momento dos acontecimentos do cumprimento das Escrituras. Porque muitos vão ver acontecer e vão até alegrar e tocar a trombeta. Chegou a hora. Mas outros vão ficar apavorados, dando cabeçada na parede com medo, por não saber o que está acontecendo. Então é por isso que eu exorto os irmãos a fazer isso. Não lembra das Escrituras somente na hora da leitura devocional, não. Mas todo o tempo da tua vida. E eu te dou essa opção aqui. Se você não tem uma opção, porque às vezes o crente ele não tem opção. Às vezes é um crente de um versículo só, ele acha que só aquele versículo é que serve para ele e não estuda o texto completo. Então eu te dou essa opção aqui. Se não tem opção, abre as Escrituras em Mateus 3, 13 até o 17, porque vai revelar como foi que Emanuel tirou o pecado. E aí você vai pegar gosto, ânimo e vai prosseguir as leituras das Escrituras Sagradas, que é ela que alimenta a nossa vida. Amém? Amém. Diz as Escrituras: então veio Emanuel da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Mas João se recusava, justificando: sou eu quem preciso ser batizado por ti, vem tu a mim? Emanuel, entretanto, declarou: deixa assim por enquanto, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Emanuel batizado, saiu logo da água, e eis que se abriu o céu, e viu o Espírito de Deus Yahweh descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz do céu disse: esse é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Amém? Amém. Quantos precisam de oração? Eu e minha casa também preciso de oração, ministério. Toda a nação na face da terra. Todos os seres humanos na face da terra, nossa família, nossa parentela que mora longe e que mora perto. Precisa de nossas orações para nós interceder para que eles possam abrir o coração para o Evangelho da água e do Espírito. Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, sou grato a Ti pela leitura da Tua palavra. Deus Yahweh, esta palavra é profunda. E nessa manhã eu desejo de todo o meu coração a conhecer as Tuas profundezas. Mas somente o Teu Espírito é quem conhece as Tuas profundezas. Por isso que o Teu Espírito Santo, que habita dentro de nós, possa nos dirigir dentro das Tuas profundezas, para que nós possamos sair daqui inteirados no conhecimento da Tua palavra. Permanece conosco, que o Evangelho da água e do Espírito possa ser cada vez mais aperfeiçoado dentro de nós, na inspiração do Teu Espírito Santo. Permanece conosco, receba a nossa adoração e receba o nosso louvor, hoje e para sempre. Amém. Vamos louvar com alegria e entendimento.
Louvado e engrandecido é o nome glorioso de nosso Deus Yahweh, que nos deu o seu Filho para nos purificar de todos os nossos pecados e nos aperfeiçoar para a sua glória. Aleluia. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo maravilhoso. É o nosso tema, o novo nascimento da água e do Espírito no Novo Testamento. Meus amados irmãos, o belo Evangelho da água e do Espírito foi o que Emmanuel trouxe para todos os seres humanos que querem a salvação, que querem ser livre do pecado. Mas quem gosta do pecado não aceita o Evangelho da água e do Espírito, né? Tem seres humanos que brigam, que discutem, e se ponto for, eles até matam as pessoas por causa do pecado, por não querer deixá-lo. Irmão, o pecado é algo que tem que sair da nossa vida. A palavra diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E o homem não pode morrer escravo do pecado. Ele tem que acreditar que o pecado saiu. O que elimina o pecado é a sua crença em quem veio tirar o pecado. Se a palavra diz que Deus Yahweh tirou o nosso pecado porque Ele nos ama, e se nós não acreditar que Ele tirou o nosso pecado porque Ele nos ama, então não acreditamos no seu amor. Se nós não acreditar que Ele fez isso. Então o pecado só sai quando o ser humano acredita no amor de Deus Yahweh, que as Escrituras revelam. Porque Deus Yahweh amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna. João 3,16. Observa bem. Quando essa passagem bíblica vem na minha cabeça, não tem jeito para eu não lembrar de um menino que vendia balinha, né? Em uma certa noite fria, ele não tinha para onde ir, sentado na beira de uma calçada, com sua caixinha de balinha, aquela garoa fria caindo, e ele não tinha para onde ir. E de repente parou uma viatura, ficou olhando para aquele menino, e o policial abaixou o vidro e falou assim: "Guri, você não tem para onde ir?" Ele falou: "Não tem não, senhor." Ele falou: "Olha, eu vou te dar um conselho. Desce a rua, pode descer nessa direção que você está. E antes de chegar no final dessa rua, você chega na penúltima casa e ali você bate. E quando uma senhora abrir a porta, que perguntar para você o que você deseja, tu só diz para ela, João 3,16. O menino nunca viu falar, nem sabia o que era isso. Fez o que aquele policial mandou. Quando a senhora viu que bateram na porta, a senhora abriu a porta e falou: "Pois não." O menino olhou e falou: "João 3,16. A mulher abriu a porta e mandou ele entrar. Olhou para ele, viu ele sujo, faminto. Pegou ele e levou em uma sala. Era um banheiro, mas nem um banheiro parecia. De tanta coisa bonita que tinha lá dentro, banheira quente, tudo direitinho. E ela falou: "Meu filho, você precisa de um banho quente, porque está muito frio para você não adoecer." Aí ela trancou a porta, fechou a porta e deixou ele à vontade lá dentro. Tudo quentinho, tudo aquecido. Aí ele olhou, entrou dentro daquela banheira, começou a tomar banho. Falou: "João 3,16. Mas eu não entendo. Mas limpa uma criança que não tem um chuveirinho para tomar um banho." Aí ela pega o menino
troca de roupa, coloca ele numa mesa farta e deixa ele ali se alimentando com aquela janta bem gostosa. A mulher sai, ele olha para um canto, olha para o outro e fala assim, João 3,16, eu não sei o que significa, mas alimenta uma criança faminta. Mais tarde, aquela mulher chegou para ele, falou para ele assim, meu filho, vem cá, senta aqui do meu lado. Você conhece João 3,16? Ele falou, não, senhora. Aí foi que ela começou a explicar para ele o significado de João 3,16. Daqui a pouco ela falou, agora você vai dormir. Aí deitou ele, o vitrô aberto, ele ficou olhando lá de fora, cair naquela garoa, a água fria caindo no vitrô, e ele bem aquecidinho no cobertor. Ele falou, João 3,16. Não tenho muito entendimento do que se quer dizer não, mas sei que aquece uma criança desamparada com frio. Entendeu? Então, irmão, eu lembro da história desse menino. E assim ele cresceu, obedecendo e guardando a palavra em João 3,16. Porque ele entendeu o amor de Deus Yahweh para livrar o homem do pecado. Porque o pecado, ele traz todo esse transtorno para a vida da pessoa. Traz ou não traz? Então, irmão, nós temos que entender esse amor. O ser humano do mundo inteiro, até mesmo as pessoas que não são cristãos, conhecem João 3,16, mas não sabem o efeito de João 3,16. E não leva a sério nem para a sua própria vida. É até bonito de falar, né, irmã Maria? É o pão que desceu do céu. É a palavra que nós temos que amar e acreditar nela, porque o pecado só sai quando acreditamos nessa palavra. E João 3,16 é um complemento do Evangelho da Água e do Espírito, porque revela o amor de Deus Yahweh para tirar o pecado do mundo. E os seres humanos não acreditam, irmão, principalmente os religiosos pentecostais, que eles acreditam em mentiras. Todo pentecostal acredita em mentira e em ilusões das suas mentes. Eles acreditam que falam uma língua, irmão Antônio, sobrenatural, mas não acreditam na remissão dos pecados. Eles acreditam em uma forma de uma habitação de um espírito que eles não sabem nem quem é, que leva eles a fazer palhaçada no meio das outras pessoas. Tem crianças que você compra um brinquedo para ela, um carrinho para ele, e se dentro do carrinho tiver um bonequinho, ele está dentro do quarto brincando e parece que aquele bonequinho está vivo, que aquele carrinho está vivo. Na mente dele ele cria um montão de coisa. E na realidade ele cria essa fantasia e vê isso aí mesmo. Muitas das vezes quando você chega onde ele está, ele toma até um susto. Não é assim, irmão José? Então nós temos que observar que as pessoas vivem assim, de uma ilusão, de criança, de algo que não existe. E eles tomam isso como regra de fé. Isso acontece em todos os lugares que as pessoas depositam uma crença falsa. Por exemplo, no espiritismo as pessoas vivem assim também. Eles criam uma ilusão ótica na vida. Entram numa dimensão que parece que eles estão em outro mundo e conversa. Eles acham que conversa com os espíritos. E os espíritos conversam com eles. Nós observamos, irmãos, que as escrituras sagradas, ela não dá base para essas coisas. Primeiro ponto, as escrituras nos ensinam que consultar esses tipos de magia é coisa satânica. O Espírito Santo de Deus Yahweh, ele não age dessa forma. O ser humano é que cria isso na sua própria mente, porque o ser humano, ele não acredita no Criador, acredita uns nos outros. Nós fomos libertos disso, porque antigamente éramos assim. Tudo que as pessoas falavam pra gente, a gente acreditava. Você já deparou com um movimento assim que você está conversando com alguém, aí você fala assim, olha, os antigos diziam isso.
A gente lembra de algumas coisas do passado, né, irmão Antônio? Os antigos diziam isso, mas as pessoas daquela antiguidade acreditavam nessas coisas. Eu posso muito bem explicar para vocês como funciona isso. 2 rapazes trabalhando numa firma à noite, eles iam largar 10 horas da noite. E lá, irmã Deusa, corria um boato, que na pista fora, corria um padre sem cabeça. Essa história Né? O senhor conhece, né? Observa bem, e os 2 camaradas trabalhando, não pensou, eu vou sair mais 10 minutos mais cedo e vou fazer medo a fulano. E quando ele sai da firma, quando as pessoas é atropelado, eles colocam ali a pessoa, não sei se é família, uma cruz, tem uns que fazem uma igrejinha. faz uma casinha. Uma casinha ali com a cruz. Ali é o sinal que teve um acidente. E alguém morreu. Esse rapaz saiu mais 10 minutos mais cedo, correu e escondeu atrás daquela casinha para esperar o outro vir. Só que o outro demorou mais de 10 minutos, ele começou a se arrepiar, começou a ter medo. Quando ele ia sair na carreira, aí ele olhou, viu o colega vindo. Isso é para vocês verem como a mente humana cria essas ilusões e leva a pessoa agora a entrar no síndrome da histeria coletiva. E o colega dele era o padre, da mente dele. Observa bem, quando o colega dele passou, que andou uns 5 a 10 metros, ele sai de trás da casinha e grita pelo colega. O colega olha e pronto, agora não conheceu o colega, viu o padre sem cabeça, sair atrás da casinha. Preste bem atenção nisso. E o cara saiu numa disparada tão grande que ele não deu mais para seguir ele. Tudo bem, passou, todo mundo foi para casa. Quando foi no outro dia, a confusão. Porque o colega falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu ontem. E foi, o padre sem cabeça me deu uma carreira. Preste atenção, o ser humano, ele vive assim. Ele cria essas coisas na cabeça, ele acredita nessas coisas. É simplesmente daqui, ó. Para você ver o poder que a pessoa tem na mente de criar coisas terríveis. E o camarada que fez o medo ele, rolava de rir. E dizia mentira, rapaz, que padre sem cabeça. Padre sem cabeça, coisa nenhuma, isso é ilusão da tua cabeça. Você não estava lá para ver, ele falou, quem não estava lá? O padre sem cabeça era eu, cara. Eu escondi lá para te fazer medo. E tu demorou. Eu comecei agora também a ficar com medo. Mas quando eu ia saindo, tu apareceu. E eu deixei tu passar um pouco e gritei. Quando eu gritei, tu saiu na carreira que eu não te segui mais. Aí os 2 saíram no morro, dentro da firma. Você viu quando a mentira é descoberta, como provoca a ira? É isso que acontece. Acontece nas igrejas, acontece no espiritismo, acontece dentro da nossa casa, quando chega pessoas que não têm a mesma fé que nós temos. E se você não tomar cuidado, essas pessoas colocam coisa na sua cabeça. Por isso que eles não creem na salvação. Eles acham que a salvação é uma ilusão da nossa mente. Que nós é que estamos criando isso. Mas por que nós acreditamos na salvação? Porque não é o ser humano que fala para nós. É as escrituras que mostram isso para nós. É a palavra de Deus Yahweh que revela para nós. E a própria palavra diz que o testemunho de Deus Yahweh é maior que o testemunho dos homens. Então nós não vamos acreditar nessas ilusões. Nós vamos acreditar que o pecado existe. Leva o homem para o inferno. Separa ele do Criador. E ele só é livre do pecado quando acredita no amor do Criador. Aleluia. Aleluia. É a causa de nós estarmos aqui, reunidos para estudar essa palavra. E ter a convicção que pela fé, como o apóstolo ensina, o justo vive pela fé. Aí, lá no cristianismo, na doutrina pentecostal, diz que não existe justo. Agora analisa isso. Eles dizem que não existe justo. Não existe santo. Agora, eles exortam a eles em santidade. Tem até versículo na palavra que fala sobre santidade. Mas o que adianta eu ensinar a vocês uma coisa que eu não acredito? Somente para mim ficar emocionado. Mas eu mesmo, porque se eu falo que tem que praticar os atos de santidade, e não acredito na santidade, não acredito na remissão dos pecados, porque para ser santo, preste atenção, para ser santo, é viver livre do
Pecado. E eles dizem que quando está santo, é tirado da terra, não pode ficar mais na terra. Não é assim, meu Antônio? É verdade. Não, quando fica santo, Deus tira logo. Mas vem cá, e quem ensina? Não é o santo? Então não existe isso. O homem só sai da terra quando Deus Yahweh termina com ele aqui. Se você tem uma chamada de Deus Yahweh, você sabe que você nunca vai viver para a semente. Você sabe que um dia você parte, mas vai ser um dia determinado por Deus Yahweh. E no dia que chegar a hora, é como João Batista. Aleluia. Estava livre enquanto estava preparando o caminho. Quando Emanuel assumiu, aí João saiu agora, não importa como. Terminou com João. A mesma coisa, o homem que não quer a salvação, que não quer a remissão do pecado, ele também vai ter um tempo para ficar. Vai ter uma tolerância para ele ficar. E Deus Yahweh não espera ele terminar. Chegar a um ponto, eu vou explicar a vocês por quê. Porque é isso que ensinam lá fora. No cristianismo moderno, na doutrina pentecostal, por exemplo, eles não acreditam na remissão dos pecados. Que Emanuel tirou os pecados, eles não acreditam. Porque eles continuam pregando, continuam ensinando, e quando perguntam para eles, você tem pecado, eles não só julgam a si mesmo, como julga a todos, que generaliza tudo. Ele não te respeita. Se ele está sujo, lambuzado com pecado, Marcelo, ele quer lambuzar você também. Para não ser só ele. E quem faz isso não é o diabo? Porque o diabo leva o homem a transgredir os mandamentos e leva o homem a querer ser igual a Deus Yahweh. Porque foi a atitude que ele tomou e ele sabe que não tem jeito mais para ele. E por não ter jeito mais para ele, o que ele faz? Ele não quer ir para o inferno sozinho, porque ele sabe que ele vai para o inferno. Ele quer levar mais pessoas com ele. Nós temos que entender isso. Por isso que eles não acreditam na remissão dos pecados. E permanecem no pecado. Aí o que eles acham para o pecado sair? Como é que funciona? No que eles fazem todos os dias. Todos os dias eles dobram o joelho para crucificar Emanuel. É assim ou não? Correto. Pedindo perdão de pecado, entra ano e sai ano. Aí vai chegando a velhice, ele vai passando pelas fases da idade. Quando ele chega lá com 80, 90 anos, aí não pode mais ir para gandaia, não tem mais disposição e nem desejo para fazer as coisas que ele fazia quando era novo. Aí ele acha que já está pronto para ir para o céu, agora eu já estou pronto, porque ele não pode fazer mais. Aí vem Jeremias e fala assim, Moabe esteve descansado desde a sua mocidade. Suas fezes não foi levado de vaso, não foi para o cativeiro, nem trocado de vaso para vaso. Mas o seu cheiro e o seu sabor não se alterou. O que Jeremias quer dizer com isso? Falando do pecado. Para essas pessoas, que eles deitou em cima do pecado, continuou em cima do pecado até a velhice. E o pecado está intacto ainda, vai morrer e vai para o inferno. Porque não é velhice que tira pecado de ninguém. Aleluia, paz. É isso que o ser humano tem que entender. Agora, eu bagunço, estou na igreja bagunçando, desejando as irmãs, porque na igreja pentecostal, nessas igrejas por aí, eles dizem que pecam todo dia por causa da cobiça, porque eles não podem ver as irmãs lá da igreja deles, nem pastores, nem membros. As irmãs é o foco do pecado deles. Eles não abandonam o pecado. Quer dizer que nessas igrejas, as mulheres não têm liberdade, não andam à vontade, irmã Maria. Porque elas são o quê? O pivô do pecado para esses pastores raquíticos e imundanos, destituídos da glória de Deus Yahweh. Eles não podem olhar para as mulheres. Está entendendo? Então, eles ficam dessa forma aí. Aí quando chega na velhice, porque na velhice o camarada, tem uma coisa boa na velhice, que todos os seres humanos passam a ter, irmão. Só isso. Na velhice, ele passa a ter vergonha porque não pode mais fazer. Ah, mas não é todo não, viu? Porque tem uns velhos aí que eu vou te dizer uma coisa. Mas vai chegar o ponto que ele, irmão, mas vai chegar o ponto que ele vai, é que ele esqueceu. Vai ter a hora, né? Ele esqueceu. Ele esqueceu. Ele não aceitou que chegou naquela data.
Mas ou cedo ou mais tarde você procura ele, sabe onde ele está? No leito gemendo. Ou eu estou errado? É. Aí é a hora que ele fala assim, bom, já que eu não posso mais sair para gandaia, já que eu não posso mais fazer nada, já que eu não posso mais fazer o que eu gostava, então agora eu estou santo. Aí ele acha que ele ficou santo. Mas ele não esqueceu a safadeza dele, ele só não vai porque ele não pode... Mas é o problema da religião. Vai pro inferno. A religião acredita que o pecado saiu dessa forma. Quando a pessoa não pode mais fazer. Ele continua em cima do pecado. Você está entendendo? É como Moabe. Ó, deitado em cima do pecado. Não pagou o preço do pecado. O pecado continua novo. Porque está vivo, né? O pecado está vivo. Observa bem, foi isso que Jeremias falou ou não? Aí ele disse, agora chegou a hora da vergonha de Moabe. E agora? É isso que nós temos que entender. Ser revelado o pecado dele. Justo ser revelado. A vergonha é quando vai ser revelado. Então a palavra diz que tudo que está coberto, irmão, todo lixo que está debaixo do tapete, um dia o tapete será tirado e todos verão que ele é. Vocês me compreenderam? Quando nós acreditamos no novo nascimento da água e do Espírito, no Novo Testamento, aí nós passamos a conhecer que verdadeiramente João 3,16 funciona. E o que é que precisa fazer? Precisa ter dinheiro? Não. Precisa ter bens materiais? Também não. Precisa estudar na melhor faculdade? Precisa ser sócio em uma instituição de caridade? Não. É o homem observar o amor de Deus Yahweh em nos livrar do mal, para nós não perecer, e aceitar Ele. Aceitar a palavra dele no nosso coração e viver para Ele. Mas o problema do cristianismo moderno, o problema da doutrina pentecostal, irmão, é que eles não acreditam nisso. Eles não acreditam que Emanuel veio e cumpriu a justiça, conforme diz aqui no capítulo 3, e 13 ao 17 do livro de Mateus. Não acredita na mensagem de João Batista. Observa que nem na mensagem de João Batista eles falam e nem menciona as águas do batismo de Emanuel. Porque eles não sabem, não têm inspiração de ver a construção do tabernáculo, de ver os utensílios que tinha desde a entrada até o Santo do Santo. E eles não olham que aquilo tudo foi figura do que a nova aliança ia trazer para nós. Aleluia, Pai, maravilha. Eles não têm visão espiritual para ver isso. Como muitos nascidos de novo não têm. Só fala que é nascido de novo porque vê a pregação. Mas não sabe chegar a pegar as escrituras, me mostra nas escrituras. E você logo, o nascido de novo, que tem o conhecimento, que tem a convicção, a primeira coisa que ele lembra na cabeça dele é do tabernáculo. Eu vou te ensinar sobre o tabernáculo e você vai entender porque eu falo que não tem um pecado. As pessoas que não acreditam na remissão do pecado, eles não sabem o significado da pia de bronze, que tinha quase o final ali para chegar no lugar santíssimo. Ela ficava ali. Ele não sabe para que servia aquela bacia de bronze e não sabe o significado do bronze. E nem a água que estava ali dentro. Que o sacerdote tinha que se lavar antes de entrar no Santo do Santo. Observa bem, eles não têm entendimento, eles não têm conhecimento, eles acham que aquilo ali foi uma invenção de Moisés. Não foi invenção de Moisés, foi Deus Yahweh que mandou Moisés fazer. Aleluia, Pai maravilhoso. Como a imposição de mão sobre a cabeça do animal, que eles acham um absurdo e não acreditam nisso. Eles acham que o pecado saiu de todo mundo lá na cruz, no sangue. Ei! Mas eu tenho uma coisa aqui para vocês nunca tirar da cabeça, diante dessa circunstância e dessa situação, que alguém queira te enganar. Irmão, é a coisa mais simples de você sair desse negócio. É simplesmente isso. A pessoa chega duvidando de você, criticando de você que você está errado, que você é um herege, em acreditar no batismo de Emanuel, como ali ele recebeu os nossos pecados. Pergunta para ele, meu amigo, se Emanuel não tivesse sido batizado, teria
ausência de pecado nas nossas vidas, se ele não entrasse no Rio Jordão, tinha plano de redenção? Não. Já vai fechando o camarada. Então, se não acreditar nisso, não tem remissão de pecado. Mas se você acreditar que Emanuel entrou e cumpriu a justiça, conforme está escrito aqui, que é o novo nascimento da água e do Espírito no Novo Testamento, é isso que garante a nossa convicção e a nossa certeza de salvação, que o pecado saiu. Como é que os israelitas tinham certeza e convicção que o pecado deles durante um ano, ele estava livre dele? Como é que eles tinham certeza? Por que eles se alegravam? O bode levava os pecados. Porque Arão, eles viam Arão passar o pecado para o bode. Era isso ou não? Se Arão não botasse a mão na cabeça do bode, eles acreditavam em alguma coisa? Acreditavam, Montonho? Não. Porque até então ele era ensinado todo o processo, né, que acontecia, né? Moisés ensinou, mostrou como devia ser. E eles acreditaram, porque Deus Yahweh mandou Moisés falar e fazer daquele jeito. Presta atenção. Agora, para os nossos pecados sair, Deus Yahweh mudou alguma coisa naquilo ali? Não. Não. Ele tirou a imposição de mão? Não. E ficou lá. Ele tirou o sacrifício? Ele tirou o derramamento de sangue? Não. Se o camarada fala que nós não acreditamos no sangue de Emanuel, e por que nós prega o que o escritor aos Hebreus ensinou? Se não houver derramamento de sangue, não haverá remissão de pecado. Aleluia, Pai. Nós ensinamos isso ou não? Agora, só que nós ensinamos com entendimento do princípio como começou. Porque a culpa do nosso pecado, Deus Yahweh vê por qual caminho? Eles não sabem disso. Qual é o caminho que Deus Yahweh vê a nossa culpa, que verdadeiramente nós confessamos? A nossa fé, a nossa crença. Não. É no sangue. É no sangue que ele vê. No sangue do Filho. Aonde é que Deus Yahweh via? Observa o que Deus Yahweh falou para Moisés. Diga a Arão que eu encontrarei os israelitas no Santo do Santo. Os israelitas poderiam entrar no Santo do Santo, irmã Márcia? Não, só o santo. Se eles entrassem, o que é que ia acontecer com eles? Mas como é que Deus Yahweh encontraria os israelitas no Santo do Santo? Através do sangue do... Na bacia onde estava o sangue do animal. Deus Yahweh olhava e via ali a confissão. Você viu? Então, veja bem, os nossos pecados, para que o homem seja livre dele, Deus Yahweh tem que olhar para o sangue de quem? Do filho dele, de Emanuel. E se Deus Yahweh olhar para o sangue de Emanuel e não ver a minha confissão, não ver a minha culpa lá, o sangue está aí, e quem morre? Sou eu que vou morrer. Mas se ele olha lá e verdadeiramente você crê no testemunho de Deus Yahweh, que no Filho dele nós temos a vida eterna, e você confessou os teus pecados e acreditou que saiu pelo Evangelho da Água do Espírito, quando Deus Yahweh olhar no sangue do Filho, o que é que ele vai ver? Ele vai ver a sua confissão lá e ele vai ver, meu filho não morreu inocente. Sim. Isso aqui é um novo nascimento da água e do Espírito, irmão. Aleluia, Pai. Muita segurança. Deus Yahweh não mudou nada. Ele só tirou os rituais. Porque agora não precisa rituais, precisa agora a fé, a crença no que ele fez. Porque o justo vive pela fé. Agora, veja bem, se Emanuel não tivesse entrado no Jordão, tinha cruz para ele? Não. Então nossos pecados não iam sair. Permanecia com nós. E nós íamos morrer. Pela exigência da lei que diz que o salário do pecado é a morte. Custa as pessoas entender isso. Isso é mudar as escrituras, irmão? É entender as escrituras. Porque as palavras que estão nela nos mostram isso. Agora, se Emanuel não entrou na água, não tinha cruz, ia ter ressurreição, Marcelo? Também não. Também não ia ter. Como ele seria acusado? Ele ia para o deserto
Também não ia, porque não adiantaria nada ele ir para o deserto. Agora, analise o fato. Quando ele entra no Jordão, que João recusa, ainda justificando, sou eu quem preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. Emmanuel fala, deixa assim por enquanto, pois assim, não tem outro jeito, tem que ser dessa forma. Convém que façamos para cumprir toda a justiça. Cumprir a justiça, sabe o que é? É Emmanuel receber o pecado do mundo inteiro sobre ele, para ter o motivo dele ser condenado. Como ele ia ser condenado se ele não pegasse os nossos pecados? E como nós teríamos certeza verdadeiramente que ele tirou os nossos pecados? Se ele não entrasse no Jordão. E a prova disso está aqui. Quando ele sai da água, obedecendo o que o Pai mandou ele fazer, João obedeceu, aí o Pai se alegra, porque a justiça foi cumprida. Então ele viu que o homem agora não morreria mais pela exigência da lei. Porque o Filho cumpriu. O Filho recebeu o pecado da humanidade. Agora o Filho vai ter que ser condenado para derramar o sangue. Aonde é que está a heresia nisso? Aonde é que nós estamos invalidando o sangue aqui? Nós completa o plano de redenção. Aleluia, Pai, maravilhoso. Vocês estão vendo aí agora? O Pai se alegrou por quê? Porque ele amou o ser humano de uma tal maneira que deu uma solução para o ser humano não perecer. Vocês entenderam agora isso? Vocês compreenderam? Está compreendendo isso direitinho, meu Deus? Aleluia, Pai, maravilhoso. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça e acreditar. Foi esse amor que levou a Deus Yahweh fazer um processo que esses religiosos não procuram meditar. Qual é o processo? Mexeu na vida de Isabel. Preste atenção. Agora, qual era o segredo diante de tanta moça bonita, jovem, como Maria, estava lá naquela época? Ou só tinha aquela mulher por nome de Isabel? Não, o segredo é porque ela era a única da linhagem de sacerdote, né? O segredo dela ser escolhida, porque era a única Isabel da linhagem de Arão, a qual somente ela poderia dar luz, quem poderia preparar o caminho para Emmanuel. Porque eles não entram nessa profundeza da palavra. Mas segundo a palavra, Maria, quando foi concebida pelo Espírito Santo, ela era jovem, virgem de Israel. E se uma virgem de Israel aparecesse grávida sem marido, o que os pais dela iam fazer com ela? Era apedrejada. Ia levar ela para o sacerdote julgar e apedrejar. Então Maria não estava na casa dos seus pais, porque eles não iam coitar isso dela. A mulher que foi pega no ato do adultério era família daquele povo? Que veio com a pedra na mão e ela para tirar nela? Se as pessoas apedrejavam quem era da família, quanto mais quem não era. Não tinha esse negócio lá, não porque é minha filha, não tinha esse negócio. Porque eles aprenderam assim. Era apedrejado. Então eles não sabem a história de Maria. Eles não sabem a história daquela virgem. E segundo a palavra, ela está também enquadrada naquele padrão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus Yahweh, como ser humano. Sim ou não? A palavra diz alguns ou todos? Todos. Diz todos. Vocês viram aí a situação agora? Mas teve exceção na hora da escolha. Para ele cumprir os planos dele, ele viu aonde é que ele ia entrar para cumprir. E como a palavra diz que era como um sinal, Deus Yahweh vos dará um sinal, e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Agora, quem entende isso aí? Só o espiritual. Porque uma virgem jamais daria. Que virgem dá luz a filho? Naturalmente não. Mas isso foi como um sinal. E se foi como um sinal, a vida de Maria era diferente de todas as jovens de Israel. Ela não foi criada com seus pais. Pode ficar ciente disso. Ela teria que ser criada com os sacerdotes.
e depois acontecer os processos para ela chegar a encontrar com o anjo. Agora olha os sinais maravilhosos que nós encontramos. As Escrituras dizem que Isabel e Zacarias eram irrepreensíveis em todos os mandamentos de Deus e Yahweh. Primeiro ponto para eles passar na prova. E Maria era a virgem que foi criada com os sacerdotes. E os sacerdotes tiveram de casar Maria, porque chegou o tempo da purificação. E quando terminasse o tempo da purificação, ela tinha que ser casada para eles não ser culpados do opróbrio dela. Foi quando José foi sorteado o jovem e a sorte caiu em José. Por que a sorte caiu em José? Por causa da linhagem também. Observa bem isso, as pessoas não veem as coisas, não procuram ver as coisas, não procuram entender a mente de Deus e Yahweh para nos dar o mais glorioso. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus e Yahweh. Aleluia. Amém. E Emanuel veio para tirar o pecado do mundo. Se todo ser humano crê nele, recebe a remissão dos pecados, porque ele não escolheu de quem e o tamanho ou a qualidade do pecado. Foi todos os pecados do mundo. Aleluia. Agora isso requer que eu creia. Porque se você olhar para o lado da murmuração, é bizarro esse negócio, não é, Mamácia? Mas aquilo que eu acho que é bizarro, que é o impossível, foi isso que ele preparou para me libertar do inferno, da morte, e tirar os meus pecados e o pecado de todo mundo. Então a palavra fala que quando João concorda, ele batiza Emanuel e o pai se alegra. Sim ou não? Amém. Como foi que o pai provou a alegria dele? É isso que nós temos que entender, irmãos. O pai se alegrou, mas como ele provou que ele se alegrou? Porque naquele exato momento que o filho cumpre a justiça, que o filho recebe o pecado do mundo todo sobre ele, aí o pai se alegra O céu se abre. e abre o céu. E envia o Espírito Santo sobre o filho. E diz com alegria: ó irmão, essa palavra é uma palavra de tristeza ou uma palavra de alegria? Este é o meu filho amado, em quem tanto me agrado, em quem tanto amo. Por quê? Porque cumpriu a justiça, aceitou receber a carga do pecado do mundo inteiro sobre ele. Pastor, essa semana eu estava analisando como as pessoas se alegram com a morte de qualquer delinquente aí, mas não se alegra com a morte de Cristo. Você está vendo? A morte de Cristo, para mim, foi a maior alegria. Não é uma morte de tristeza, não. Foi a morte dele. Foi a vontade, isso, foi a vontade do Pai. Foi a vontade do Pai. Quando Deus Yahweh pediu a Abraão para levar o filho à matança como prova de amor, preste bem atenção. Abraão não foi triste não, como os pregadores dizem. Não, na hora que o filho perguntou: pai, trouxemos a lenha, tem o fogo, mas cadê o cordeiro? Ele não gaguejou não, irmão. Ele estava convicto. Ele aceitou levar o filho porque ele sabia e conhecia Deus Yahweh. Ele sabia que mesmo que o filho dele pudesse morrer, mas que Deus Yahweh ressuscitaria ele. Amém. Então ele foi pela fé no Deus que ele acreditava. Ele não foi duvidoso como um ser humano, não. Abraão pegou o filho pela fé e levou, por crença. Porque é a mesma crença que eu tenho que ter, que o filho levou os meus pecados. E pelos meus pecados ele foi condenado à morte de cruz para derramar o sangue para queimar os meus pecados. Porque o sangue queimou os pecados. Não pode ficar ciente disso? Ninguém pode deixar esse sangue inocente, não. Vocês entenderam isso? É esse entendimento que você tem que ter. Preste atenção. Eu estou aqui dentro das Escrituras. Eu estou mostrando para vocês aqui dentro das Escrituras. No que nós temos que acreditar. É isso que eu e você tem que entender e aprender. Porque senão, irmão, eles nunca vão chegar ao conhecimento.
eles vão morrer no pecado. E nós provamos que amamos e damos até a vida por eles. Porque esforçamos para trazer das Escrituras Sagradas essa verdade, essa realidade. Agora, veja bem, se o pai se alegrou com João e o filho, o plano do pai completou, deu certinho. Se os israelitas acreditavam no que Moisés mandou fazer por ordem de Deus Yahweh, e Arão executava, e os israelitas acreditavam, por eles acreditar, eles passavam anos sem pecado. E por nós acreditar nessa verdade, do cumprimento da justiça aqui, por nós acreditar nessa verdade, os nossos pecados saem eternamente. Aleluia. E não volta mais nos atingir. Estou errado, mamãe? Amém. É a mesma crença e fé ou não? É o mesmo sacrifício ou não? Só que não foi um bode. Foi o cordeiro que Deus Yahweh proveu quando disse a Abraão: Deus para si, meu filho, proverá o cordeiro para o holocausto. Isso aí é uma mensagem futurística que era para o futuro. Não era Abraão que ia sacrificar o filho, porque aquilo ali era um símbolo da figura do que ia acontecer no futuro, aonde Emanuel dissipou as sombras e veio e cumpriu a justiça no lugar de um cordeiro, de um bode. É isso que nós temos que entender. E Deus provou a Abraão naquele ato de fé no filho dele, agora aquela fé dele, somos testados, nós provamos essa mesma fé no filho de Deus Yahweh. Por quê? Porque tem que ser dessa forma. Não tem agora eu vou usar o assim. O assim quer dizer o quê? Não tem outro jeito. Tem que ser dessa forma aí. É a forma apropriada. Agora, por que eu tenho que acreditar assim? Porque foi assim que o Pai criou desde o princípio. E se eu não acreditar, eu estou perdido. Eu tenho que acreditar porque assim Ele planejou. Por isso que é o modo certo e apropriado. É por isso que eu mostro para vocês que o belo evangelho da água e do Espírito é o evangelho que nos conduz para os céus. Amém. Os homens não teve inspiração do Espírito Santo. Desde o princípio, tentaram até mudar alguma coisa. Mudar por significado de palavras, porque palavra modifica as coisas. Modifica ou não? Muito. Palavras modificam as coisas. Vocês querem ver como modifica? Tudo que se discute é política. É política. Preste bem atenção. Por isso que o evangelho não se discute, porque o evangelho é fé. Quem discute evangelho está perdendo tempo. Evangelho é para se examinar. Mas examinar o quê? A nossa vida. Para nós poder se limpar. Então você tem que se limpar dos pecados, acreditando naquilo que foi planejado por quem pode planejar. Agora, por que o homem quer desfazer e ensinar o que planeja e o que pode planejar? Por isso ele diz para nós não temer os homens, mas temer aquele que faz o corpo e a alma perecer no inferno. Quem é ele? Emanuel. Você viu? É isso que eu e você tem que entender. Agora, vamos observar. Você aceita o Evangelho da Água e do Espírito, conforme está escrito aqui no livro de Mateus, que foi a leitura que nós lemos hoje. Aqui você vê que o Pai se alegrou. E como o Pai vai se alegrar com você? Quando ele tem a minha fé e crença. No que ele fez. Ele Ele se alegrou porque o filho cumpriu a justiça, não foi? Sim. E se você acreditar no cumprimento da justiça, o que que acontece? O Pai vai se alegrar. E o céu se abre e ele te dá o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agora passa a morar dentro de você. Amém. Porque o homem só deixa de mentir quando o Espírito Santo está dentro dele. Ou não? Amém. Amém. O homem só deixa de mentir quando o Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra, as coisas erradas já saiu. Por quê? O Espírito Santo só entrou porque você acreditou. Ah, pastor, mas...
Se os frutos não começou a acontecer, você enganou você mesmo. Você pensou que creu. Você duvida e murmura como os israelitas. Pratica ainda mentira, pratica ainda coisas erradas, é porque você está se enganando a si mesmo. Porque a palavra é verdadeira. João disse que aquele que é nascido de Deus Yahweh não peca mais, porque a semente de Deus Yahweh permanece dentro dele. Quando Emanuel saiu da água, o céu se abriu. Quem desceu sobre ele? O Espírito Santo. Então aquilo ali provou que ele cumpriu a justiça ou não? Sim. Amém. Provou que nele não tinha nenhum engano. Ele fez por amor a mim, o mundo inteiro e a você. Amém. E foi até o fim. Se ele tivesse com fingimento, ele suportaria ir até o fim? De jeito nenhum. Então aquele que não acredita de verdade não suporta ir até o fim. Vai chegar um momento que tu vai levar um desacerto. Vai cair, né? E vai cair. Porque a palavra diz que tudo aquilo que está coberto, um dia será descoberto. O lençol vai voar. Muitos pensam que está bem coberto. Mas na hora de ser descoberto, meus queridos irmãos, é que ele vai ver se está ou não. E ninguém se cobre em cima de religiosidade, não. Em cima de engano, não. Porque aquilo que é engano é igual carniça. A carniça, o boi morreu, o cachorro morreu, já é uma carniça, não é? Mesmo que esteja ali durinho, mas com mais uns dias o que acontece? Começa a despedaçar. E aquilo que você nunca viu no animal, você começa a ver o que é? Os ossos. Os ossos, bico. Isso. Você vê o animal andando direitinho, você vê os ossos dele? Mas o dia que ele virar uma carniça, os ossos será descoberto. Esse é o cuidado que eu tenho que ter. As expressões é um pouco feia, mas tem que ser a expressão que nos chacoalha. Porque quem continua no evangelho da água e do Espírito e continua praticando os mesmos pecados é uma carniça, é um zumbi, está morto-vivo. Vocês me entenderam onde eu quis chegar agora? É isso aí. Qualquer um nascido de novo, pode ser eu, pode ser a minha pessoa. Se eu transgredir a minha fé, a minha crença na remissão dos meus pecados, eu me transformo numa carniça. Eu posso até querer fingir, mas um dia eu começo a delir e meus ossos começam a aparecer. É assim ou não? Então é isso que eu quero que vocês entendam, que vocês acreditam que o evangelho da água e do Espírito é verdadeiro. Para nós concluir, agora veja se eu falei enganosamente para você. Vê aí na página 259, o último parágrafo, que fala assim: Emanuel veio a este mundo e foi batizado quando tinha 30 anos. Achou aí? Amém. Foi o seu primeiro ministério. Cumpriu toda a justiça, destruindo todos os pecados do mundo. Portanto, consagrando todas as pessoas. Mas que crê nele? Aquele que crê, ele consagrou. Emanuel veio a este mundo e foi batizado da forma mais correta para nos libertar de todos os nossos pecados. Portanto, toda a justiça foi cumprida. Cumpriu a justiça ou não? Amém. Amém. Em receber o pecado, ele cumpre a justiça. O que é que isso quer dizer? Pai, eu estou pronto para morrer agora. Eu já apanhei, o pecado do mundo inteiro já foi passado para mim. Agora eu estou pronto. Eu estou pronto para morrer. Eu estou pronto para sofrer. Eu estou pronto agora para ser escarnecido. Por que ele estava pronto? Porque ele aceitou obedecer o Pai. João aceitou. Observa bem isso. Tudo estava certinho no plano de Deus Yahweh, na vontade dele. Então, Deus Yahweh agrada do Filho. E agora a justiça foi cumprida no batismo dele. A justiça agora, irmão, veja,
A justiça agora, sabe o que foi aqui a justiça? Foi as mãos de Arão na cabeça do bode, antes de degolar o bode. Foi ou não foi? Sim. Depois que ele confessava, observa bem, ele ia pegar o cutelo e cortar o pescoço do bode, imolar o bode, parar o sangue do bode e levar para onde? Para a presença do Pai. Lá no Santo do Santo. Quando Emanuel cumpre a justiça recebendo os nossos pecados, o que esperava ele agora? Qual era o primeiro passo agora? Os escárnios, o julgamento. Segundo passo o quê? A cruz. Porque se você pensar bem direitinho, Emanuel só derramou o sangue na cruz? Não. E lá no lugar que ele foi açoitado, que ele recebeu coroa de espinho na cabeça, que cortaram a carne dele com chicote, com aquelas ferramentas que eles põem na ponta do chicote para tortura. Na trajetória até ele chegar à cruz, o sangue dele foi ficando pelo... Ele foi derramando sangue, irmão. E na cruz acaba de completar o sangue das mãos, dos pés e das suas ilhagas. Porque o final do corte foi sangue e água. Aí está aí o segredo agora. Sangue e água. Por que as pessoas não colocam as coisas tudo certinho, não ajuntam tudo direitinho? E examinam as escrituras para ter essa fé correta e essa crença maravilhosa. Amém. Na remissão dos pecados. Então é isso que nós temos que compreender. Toda a justiça foi cumprida. Por que foi cumprida? Porque Deus Yahweh disse, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem amo, em quem me agradou, em quem me obedeceu. Observa bem. Nós observamos que Emanuel, o Cristo, sabia que ele levaria todos os pecados da humanidade e derramaria sangue para morrer na cruz, mas ele obedeceu à vontade do Pai, dizendo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Eu faço uma pergunta para vocês aqui. Emanuel, lá no Getsemane, ele foi orar à parte, não foi? E quando ele dobrou o joelho para orar, ele teve visões. Qual foi as visões que ele teve? Márcia, qual foi as visões que Emanuel teve? Marcelo, quais as visões que ele teve? O sofrimento que ele ia passar. Ele começou a ver o que ele ia passar. Depois que ele é batizado, nas orações que ele foi orar, ele teve visão e ele viu o que ele ia passar, todo o sofrimento dele. A palavra diz que quando ele teve essas visões, ele angustiou tanto que os poros dele abriu e pingou gotas de sangue dos poros dele. Já leu isso, Márcia? Está aqui, ó. E segundo a ciência, uma pessoa, um ser humano que sofre uma angústia, os poros abrem e pinga gota de sangue. E o único homem que sofreu até hoje, comprovado por todos os lados, foi Emanuel. Aleluia. O único homem que fala que os poros se abriu e pingou grandes gotas de sangue no chão foi Emanuel, quando ele estava orando, que viu tudo que ia passar. E naquele momento que ele estava vendo tudo, o que foi que ele falou? Pai, se possível, passa de mim esse... Isso. Passa de mim? Esse caso. Pronto. Mas toda... Encerra aí. Ele falou isso, não falou? Falou. Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Ponto. Se ele parasse aí. Pensa agora, irmã Márcia. Pensa agora, irmã Savani. Se Emanuel parasse por aí, o que aconteceria? Nós estaria condenado, nada. Ia ser tudo destruído. Mas o que ele falou? Mas todavia, não faça a minha vontade, mas a tua. Você viu aí? Então ele sabia ou não o que ia passar? Ele sabia o que ele ia passar. Preste atenção. Tudo isso, irmão, é o que João 3,16 revela para nós. Sim ou não? É o amor do Pai, o amor do Filho para conosco. A vontade do Pai era levar os pecados da humanidade. Portanto, oferecer salvação para as pessoas do mundo.
Foi isso ou não a vontade de Deus, Yahweh? Aleluia, Pai. Então, Emanuel, o filho obediente, cumpriu a vontade de seu pai e foi batizado por João Batista. Nós observamos aqui, irmão, em João 1,29, que está escrito, né? No dia seguinte viu João a Emanuel, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus Yahweh, que tira o pecado do mundo. Emanuel levou todos os pecados e derramou sangue na cruz, no Gólgota. Eis o Cordeiro de Deus Yahweh, que tira o pecado do mundo, testificou João Batista. Você tem ou não pecado? Observa bem. Depois do ensino desse, isso fortaleceu sua fé ou não? Aleluia, Pai. Amém. Se você confessar depois disso que tem pecado, você é o quê? Um herege, um religioso, raquítico, mundano, destituído da glória de Deus e Yahweh. Satanás. E filho do diabo, muito bem. É o que as escrituras dizem. Que quem peca é do diabo. E o filho manifestou para desfazer das obras do diabo. E o que é a obra do diabo? Pecado. Você é um pecador ou um homem justo? Olha aí. E eles dizem que não existe justo, né? Aí eles... Baseado naquele olhar de Deus Yahweh, que olhou dos céus à terra, mas lá atrás. Mas no princípio, quando ele viu que ia cumprir a Os justiça. religiosos de hoje se baseiam nesse versículo para dizer que não tem justo. Observa bem. E Tão errado nisso aí. Pedro, Porque quando Deus Yahweh não achou nenhum justo sequer, foi por isso que ele planejou o plano de redenção e revelou o evangelho da água e do Espírito para nós, que nós agora precisamos só de crer. Mas não é agora. Agora, se ele mandou o filho, e a palavra diz que o filho cumpriu a justiça, e se eu não crer na justiça, eu chamo Deus Yahweh de quê? Mentiroso. De mentiroso. Aí é aonde que eu, por não entender, eu sacrifico a minha vida para a morte. pastor, baseado nessa pergunta que o escritor fez aqui, 1 Pedro 4,18 faz uma pergunta: se apenas o justo se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Viu aí agora? Pedro 4. Então observa, você é um pecador ou um homem justo? Não é eu que vou decidir para vocês. Eu sou justo porque creio na justiça. Aleluia. Sou justo pela fé. Não sou justo porque sou bonzinho. Porque Emanuel não veio para justo. Ele veio para mim. Para tirar os meus pecados que me levavam à morte. Foi assim ou não? Amém. A verdade é que Emanuel levou o pecado do mundo e foi crucificado Cruz por nós. na cruz por nós. Você viu aí agora, irmãos? Se não houver derramamento de sangue, não haverá remissão de pecado. Hebreus 9:22. Isso, Hebreus 9:22. Isso quer dizer, irmão, que nós não estamos invalidando o sangue. Nós estamos indo na sequência do plano de redenção. Porque ele diz que pode vir do jeito que tiver, a hora que tiver, já está salvo. Mas não conhece nada das escrituras. Não sabe contar a história. Quando o cidadão disse eu tenho pecado, ele quer que o sangue de alguém seja derramado. Justo, quando ele fala eu tenho pecado, ele quer que o sangue de alguém seja derramado. Mas já derramou. Por não ter nenhum por ele. Ô irmãos, e essas pessoas falam mal do judeu. Nós não podemos falar mal do judeu. O judeu é um ser humano que precisa da salvação como um qualquer. Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça, existe israelita mais? Não. Porque o evangelho não foi mais, o belo evangelho não foi para os israelitas, foi para todos os que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o que não crê já está condenado. É duro, mas é a realidade da palavra. Então não podemos criticar de judeu. O judeu ensinou a lei errado? Nós começaram certo. Ele não ensinou a lei errado. Emanuel falou, olha, observa o judeu. O que eles falam, aproveita, mas não pratica, não aproveita o que eles praticam. Foi isso ou não foi, irmão Antônio? Não faz o que eles fazem, não.
Ouve a palavra, porque a palavra que eles traziam, que eles tinham escrito, os pergaminhos era a verdade, mas eles não conheciam a verdade. Eles ensinavam, mas não faziam. Eles ensinavam, mas não faziam. O que é que eles tiravam da lei? A matança. Quem não acreditava, quem não obedecia o jeito deles, tinha que morrer. Era isso que eles faziam. Eu conhecia um lá em Pernambuco, homem bêbado. Aí quando ele chegava em casa, a mulher e os filhos começavam a reclamar da cachaça dele, ele falava assim, olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Olha aí, viu aí? Porque o pai de família sempre quer o bem pro Qual é a moral que um pai de família desse tem para a família? Tem moral? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Qualquer um de nós, tanto a mulher como o homem. Savani tem Marcela, Márcia tem 2 filhas, irmã Maria está com seus filhos tudo crescido. Mas se vocês chegar em casa, eles lá vocês entrando na birita, bebendo cerveja, que moral você vai ter para suas filhas? Nenhum. Marcela. Tem nenhum. Fica sem força. Viu? É isso. O judeu perdeu essa moral. E Emmanuel veio falando, não pensa em vocês, ó, não censura de mim, que eu vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim para cumprir. Vocês viram aí, irmão? Então, meus amados irmãos, nós vamos parar aqui no 3º ponto da minha marcação. Não, terminou, pastor, o parágrafo, né? Vai começar agora. Não, aqui não é tema, não, é continuação. Continuação, é. É continuação, né? Vai terminar a próxima semana já, que vai vir o propósito da lei de Deus e Yahvé. Então, amados irmãos, eu quero fazer uma pergunta. Eu trouxe heresia para vocês? Não. Eu invalidei alguma coisa das Escrituras? Eu usei todos os elementos que Deus e Yahvé nos deu, para nós ter a garantia da remissão dos nossos pecados. Tem dúvida no seu coração, Márcia? Tá certinho? Tem dúvida alguma aí no coração dos irmãos? Tem uma pergunta para fazer? Tá tudo certinho? Eu não tenho, porque meus pensamentos foi tudo correto. Não foi nada contraditório. Tá vendo, irmão? Isso é o sincronismo. É assim que ensina as pessoas a ir para o céu. Dei lavagem cerebral na sua cabeça, mamassa? Mamassa, para provar que tem santo, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, 15 e 16. Lá, prova que verdadeiramente... Tem santo. Senão, quem não acreditar que existe santo, está chamando Emmanuel de mentiroso. Porque quem foi que nos santificou? Ele mesmo. Emmanuel que nos santificou. Santificar, irmão, é viver livre do pecado. As pessoas lá fora, os religiosos, dizem que santo, quando é santo, não come mais, né? Até os mortos, quando Jesus ressuscitou, Emmanuel ressuscitou, os mortos foi santos, se fosse pecador, não tinha ressuscitado. Você está entendendo? Porque Emmanuel santificou. Ele não acredita que não tem justo no tempo do passado. Ele não acredita até hoje, irmão. Vai ver assim, no tempo do passado... sim. Não há justo. O próprio Yahvé que diz. Eles tiram esse passado lá e traz para hoje. Então, nós não vivemos passado, né, irmão? Nós vivemos uma nova aliança. Amém? Amém. Vamos, irmãos, posso bater o martelo, né? Que Deus e Yahvé vos abençoe, vos guarde. Na próxima aula de domingo, nós vamos estudar aqui, os irmãos viram aí na revista, tem 2 circunferências, né? Onde tem aqui uma pergunta e uma resposta. Né? Nós vamos começar aí. Né? Irmã Savani está feliz? Amém. Alimentou bem? Sim, com certeza. Irmã Savani fica muito feliz quando ela vem para a escola. Então vamos orar. Vamos agradecer. Vamos agradecer ao nosso Deus Yahvé por tudo quanto Ele tem nos dado nessa manhã, a riqueza da palavra, a revelação das Escrituras Sagradas para os nossos corações. Logo mais à noite tem o culto da família. Vamos esforçar para nós estar aqui agradecendo a Deus de Yahvé pelos benefícios que Ele tem feito por nós, pela nossa salvação. Cadê a missionária? Não está, irmão Antônio, ora. Oramos.
Eterno e soberano Yahweh dos exércitos, somos gratos a Ti pela a escola bíblica nesta manhã, a qual o Teu Espírito nos revelou, nos deu interpretação das Escrituras Sagradas. Deus Yahweh, permanece conosco, que o Teu Espírito Santo nos dirija nossos passos, para nós cada dia aperfeiçoar no Evangelho da água, do Espírito, do sangue e da ressurreição. Permanece conosco, abençoa os Teus filhos e dá vitória para cada um deles, que logo mais à noite nós estejamos juntos aqui, no culto da família, para Te adorar e Te agradecer por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Permanece conosco, hoje e para sempre. Amém. A bênção apostólica, que a graça de Emanuel, o amor de Deus e Yahweh nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, hoje e para sempre. Todos dizem amém. Terminado no nome de Emanuel. Amém. Amém.